Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto. Me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona de um bordel. Pedi a cada estrela fria um brilho de aluguel. Olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira aula do workshop Equilibrando. E comecei cantando Bêbado e Equilibrista, assim como fiz a primeira vez no domingo, quando avisei a todos que o workshop ia acontecer. Toda vez que eu falo a palavra equilíbrio, é essa música que vem na minha cabeça. Eu sou uma pessoa musical, né? Tudo que eu falo me remete a uma música. E então, toda vez que eu falo sobre equilíbrio, é dessa música que eu lembro. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre tornar-se o guia que a criança quer seguir. E antes da gente começar a aula efetivamente, eu quero dizer a todos que já estão aqui, que fiquem até o final, porque tem coisa boa, tem surpresa no final. Tem presente. Na verdade, como já disse muitas vezes, né, é algo que faz parte da minha vida hoje, depois de toda a mudança pela qual eu já passei. Tudo aquilo que eu faço é com essa intenção, de entregar para o outro, de entregar para as pessoas um presente. E aí, para começar, eu queria falar sobre duas coisas antes, que é sobre obediência e sobre projeção de vida adulta, tá? E vai ser breve esse parênteses, eu prometo. Toda vez que a gente fala de criança e obediência, é um termo que a gente usa muito pouco para os outros adultos, né? Raro a gente ouvir hoje em dia, poxa, mas a minha esposa não me obedece, meu funcionário não me obedece, eu falo alguma coisa e minha mãe não me obedece. A não ser que esta mãe já esteja numa fase, né, adiantada ali da velhice e volta a ser criança, como muitas pessoas dizem. Sejam bem-vindos todos e todas que estão entrando, viu? Que bom, eu fico extremamente feliz de saber que vocês estão recebendo o presente que eu estou entregando, porque é realmente do fundo do meu coração. E a obediência é um termo que a gente usa pouco, né, com os adultos. E a gente usa esse termo com as crianças por quê, então? Esse termo é muito usado com as crianças porque a gente quer exercer lá o nosso domínio, o nosso poder, o nosso adultismo, como falamos na primeira aula, né? E a obediência é algo importante da gente pensar. Como fica alguém obediente na infância, que adulto essa pessoa vai se tornar? Eu gosto de frisar isso. A infância é um treino. É um treino. Nós estamos treinando o quê? Treinando para ser o quê? Para ser quem? Para ser quem na fila do pão, como eu gosto. Se a gente está treinando um sujeito obediente, nós vamos treinar o funcionário ruim. Nem tô falando de empreendedorismo, é possível que o obediente não chegue lá, tá? Porque o obediente não é arrojado, ele é dependente, ele é medroso.
Ele espera o outro mandar, assim como culpa o outro por aquilo que não dá certo na vida dele. Quando a gente pede obediência das crianças, a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes também a gente dá o poder na mão de um outro adulto, que pode ser alguém perigoso para os nossos filhos, né? Obedeça o tio fulano, a tia fulana. Obedeça, faça tudo o que ele mandar, vá para lá, vá para cá, faça isso, faça aquilo. Isso é um perigo gigantesco. Porque a criança às vezes vai fazer coisas que ela não deveria, não poderia ou não queria fazer, porque a gente disse que ele tinha que obedecer. O que é bem diferente de cumprir as regras daquela casa. Pode ser não pular no sofá, como eu adoro citar várias vezes. Gente, muito obrigada às pessoas que estão entrando agora, tá? Eu tô tentando me conter de não cumprimentar vocês um a um, porque senão eu fico aqui cumprimentando cada um que vai entrando. Obrigada. E aí, não pular no sofá pode ser uma regra daquela casa, mas tirar a roupa é uma regra daquela casa. E aí a gente consegue botar a criança numa posição de se proteger, de se defender. O que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Alguém obediente não faz questionamento de certo e errado, simplesmente faz. Então existem outras habilidades que são boas dentro do conjunto da obediência, mas a gente pode deixar a obediência de lado e cuidar do respeito, né? E cuidar da atenção às regras de cada lugar, da pergunta, do questionamento. Mas por que sim? Por que eu devo fazer isso? Ou por que devo fazer aquilo? Porque aí a criança vai saber que ela fez e ela fez com um motivo, com um propósito, com um objetivo. Tá? E sobre projeção de vida adulta, eu vou trazer um exemplo da minha vida, só para vocês terem uma ideia disso, né? Quanto que os exemplos da infância são importantes, quanto que as experiências da infância são importantes. Eu não fui uma criança de ir muito assim para casa de amigos e tudo, mas eu ia assim para casa de algumas amigas. E na minha casa a gente vivia uma dinâmica que era diferente da maioria das dinâmicas das famílias dos meus amigos, das minhas amigas, né? E isso durante muitos anos, não foi só enquanto eu era criança, não. Depois, na época que eu já namorava, inclusive, vi algumas dinâmicas que eu falava, não é isso que eu quero pra mim. E não é isso que eu quero pra mim, porque eu tinha exemplos muito fortes, tá? Então, falando sobre projeção de vida adulta, desde muito pequena, minha mãe trabalhava fora, meu pai também, mas a minha mãe trabalhava até muito tarde. Minha mãe trabalhava numa escola de inglês e ela fechava a escola. Então, ela chegava em casa, tipo, 9 e tal, 9h40. E até esse horário meu pai já tinha feito toda a rotina da noite, então já tinha feito jantar, já tinha cuidado de mim, né, tudo aquilo que eu precisava, já tinha botado a mesa, me dado jantar, minha mãe chegava e já tava tudo no esquema, ela jantava, às vezes fazia um lanche e já tava mesmo na hora de dormir, porque tinha toda a rotina do outro dia. E eu via o meu pai fazendo tudo aquilo. E quando eu ia para casa das minhas amigas, dos meus amigos, que na maioria... Você pega água para mim, por favor. Que na maioria eram mulheres que estavam em casa e tinham uma posição de submissão, tá? Porque isso também não é uma regra, principalmente hoje em dia. A gente tem muitas mulheres em casa fazendo esse serviço invisível, né, exaustivo, sem férias, sem salário, sem 13º, e são muito valorizadas nisso e estão felizes nessa posição, mas nem por isso são submissas, tá? Tem vez e voz dentro da família, né? Foi uma decisão muitas vezes do casal e ok, tá? Mas eu via muito as mães das minhas amigas prepararem o bolo e levarem até os seus maridos, preparar o prato do almoço, do jantar e colocar na mesa com os maridos já sentados
e não se levantavam para colocar nem o prato na pia. E esses exemplos da minha infância, e não era um homem, eram todos, pelo que me lembro, das minhas referências, tá, gente? A gente também faz escolhas de referência na vida. Então eu tinha o meu pai, os meus tios, o meu padrinho, homens incríveis. Claro, cada um com suas histórias, né? Com suas questões de vida, com qualidades e defeitos. Obviamente, eu não tô dizendo que eu tinha uma família perfeita, tá? Mas muitos exemplos, né? Tinham agregados também, né? Maridos das primas. Enfim, homens que faziam tudo. E a minha projeção era que eu queria isso também para mim. Eu queria me sentir mulher, feminina, esposa, valorizada, mãe, olhada, independente daquilo que eu estivesse fazendo, e eu não queria estar ali, ainda que estivesse em casa, eu não queria estar ali para servir alguém. Eu queria estar ali e ser amada por alguém. Desejada por alguém, cuidada por alguém. Eu conheço um homem que não faz. Pois é. E assim, é uma questão, essa questão do prato, por exemplo, dos homens não fazerem o próprio prato, é uma coisa muito forte. Muitas vezes eu sirvo o prato do meu marido, só pra gente fazer aqui um outro parênteses. Sirvo o prato do meu marido muitas vezes como um gesto de carinho, não como minha obrigação, porque muitas vezes ele também faz para mim, né? Então, assim, olhar para isso, né, para essa projeção, e aí eu vou trazer um exemplo aqui. Eu me lembro de um texto lindo que o Marcos Mion escreveu, e talvez muitos de vocês devem ter visto, dizendo que ele faz pela filha dele para que ela nunca aceite menos do que aquilo que ele oferece. E o que ele oferece para ela? Respeito, carinho, né? Mostrar para ela que ela é uma princesa, e uma princesa no sentido de alguém que merece tudo, que merece o mundo. E não merece por passar por cima das pessoas, merece porque ela, porque ela é única, porque ela é especial. Então essas projeções são coisas que a gente precisa cuidar na infância. Os exemplos, tá? E era intrigante para mim, me angustiava em algumas situações ver os maridos sentados à mesa, nós também, né, crianças, sentados à mesa, e ter ali uma servente. Sabe? Igual quando a gente vai comer PF e tem uma pessoa que serve o prato. Eu trabalhei na usina durante um tempo, era assim, a pessoa servia o prato. Então eu achava isso tudo muito estranho. Eu tava preparando essa aula e falei, não, eu acho que isso é algo que precisa ser dito. Isso é uma troca, né? É uma relação. Hashtag tamo junto. Se não for hashtag tamo junto, é o quê? É servidão, né? Tem que ter realmente essa troca. Então, bora lá. Vamos começar essa aula de hoje. Eu vou começar a aula contando um caso. Fiz um parêntesezão, né? Bem meu estilo. E eu vou começar essa aula contando um caso. O caso é o seguinte. Nós vamos imaginar uma situação fictícia agora, e eu quero todos vocês, todos que estão aí, se imaginem no trabalho de vocês. Eu vou dar um exemplo genérico e você vai colocar isso dentro da tua atividade, certo? Se você tá em casa e cuida dos seus filhos, é a mãe e dona de casa, se esse é o seu trabalho, você vai se imaginar neste trabalho. Se você é psicóloga, vai se imaginar neste trabalho. Médico, dentista, empregada doméstica, se você trabalha numa outra casa e recebe por esse serviço. E o caso é o seguinte. Você fez um trabalho meia boca. Chegou lá para sua patroa, para o seu chefe, para o seu gerente, para os seus filhos.
para o seu marido, para aquelas pessoas que estão ali consumindo algo que foi feito por você, para tua esposa, se você foi e preparou alguma coisa, você foi e preparou um jantar, você fez algo para o outro, pode ser como obrigação, pode ser como trabalho, né? Então, você fez algo ali para o outro. Fez um relatório, escreveu o teu relatório. Você está nessa empresa há muito tempo. As pessoas conhecem o seu bom trabalho, a tua dedicação, o teu empenho. E aí, você tá lá, sentado na tua mesa ou no teu posto de trabalho, onde quer que você esteja, e chega a pessoa que recebeu o teu trabalho. Recebeu a comida que você fez, recebeu o relatório que você entregou, recebeu a casa que você limpou, recebeu a portaria que você abre e fecha. E disse: isso está um lixo. Vou ter que fazer essa porcaria toda de novo. Qual é que é? Você tá achando o quê? Que isso aqui é um parque de diversão? Você recebe pra fazer isso aqui, sabia? E isso tá uma bosta. Refaz. Tudo. Nada prestou. Não sei como eu reagiria. Eu não passei por uma situação semelhante, mas ela acontece. E então, numa situação igual, nós temos um outro chefe. E ele chega sem te mostrar o relatório na mão dele. E ele diz assim pra mim: Pri, tá tudo bem com você? E eu, como boa pessoa educada que sou, vou dizer pra ele o quê? Tá tudo bem sim. Tá precisando de alguma coisa? E ele vai me dizer: não, eu quero saber se você tá precisando de alguma coisa. Se tem alguma coisa que eu posso fazer por você. Aí eu vou fazer essa cara assim e dizer: hein? Como assim? Por que você quer fazer alguma coisa por mim? E aí ele senta na tua mesa, e por essa situação eu já passei. Aí ele senta na tua mesa, pega o relatório que estava lá escondido por trás dele e diz: eu li o relatório que você escreveu ontem. Não parece que foi escrito por você. Tá estranho, desconectado. Parece, ao ler o teu relatório, parece pra mim que você não tá bem. Que tem alguma coisa estranha acontecendo. Eu fiz uns grifos aqui daquilo que a gente precisa mudar. Mas eu gostaria que você lesse e observasse esses grifos que eu fiz para ver se tem alguma coisa aí que a gente pode alterar. E eu vou lá para minha sala e se você precisar de ajuda, inclusive para conectar essas coisas que me parecem que estão desconectadas, eu tô lá para te ajudar. É nessa hora que, sabe esses coraçõezinhos que vocês mandam pra mim aí, que vão subindo aqui do lado? Saem dos nossos olhos e diz assim: gente, quem é esse homem, gente? Quem é essa mulher, Senhor? De onde caiu esse anjo? Por quê? Porque essa pessoa possivelmente é alguém que tá ligado. Mas aí eu vou perguntar pra vocês porque eu quero saber de vocês. Qual dos dois chefes? Por qual desses dois chefes vocês gostariam de ser chamados a atenção? Digam pra mim, por favor, chefe número 1 ou chefe número 2? Por favor, as respostas. Digam aí. Tô esperando as respostas de vocês. 2,
Tem mais, vou esperar umas 2 respostas para eu voltar a falar. Se fosse na sala de aula, a gente podia levantar a mão assim, né? Ficava mais fácil. Pois bem. Fiquei uns 10 chefe número 2, né? E olha, esse chefe, ele tem habilidades de um líder. Essas habilidades são habilidades importantíssimas para a vida. Claro que para ser pai e mãe é um brinde, é fantástico. Sabe por quê? Porque para pessoas com temperamento mais forte, talvez uma Priscila mais antiga e o chefe número 1, infelizmente a gente tem mais chefes número 1, a gente tem mais quem quer mandar, exercer poder. Mas esse exercício de poder também pode ter muito a ver com a infância desse chefe, tá? Não vamos nos esquecer disso. A gente não pode esquecer das habilidades desse líder, das habilidades desse cara. Enquanto pais, a gente é muito bom, né? Que a gente tenha essas habilidades. Mas vamos pensar no líder. Eu, há algum tempo atrás, numa interação com o chefe número 1, tinha dito para ele, com todas as letras e algumas palavras que eu não vou dizer aqui: o senhor pega esse relatório, refaz o senhor mesmo, eu tô juntando as minhas coisas e tô indo ali para minha casa, mas eu não volto. Certamente eu diria isso para ele de uma maneira mais grosseira, mais mal educada e de repente com algumas palavras que eu talvez não falaria hoje. Por conta de todo o processo, né? Desse tempo todo de estudo e de preparação enquanto pessoa. Mas vamos analisar esse chefe. Esse chefe é um cara observador. Qual é a característica da pessoa observadora? Ela conhece o padrão. Ela sabe o que é o normal. É aquele pai, aquela mãe, aquele professor que diz: tá na hora do fulaninho descansar. É aquele professor que percebe que rolou uma piada no fundão e ele dá uma volta na galera e fala assim: me conta que eu vou usar na aula. Envolve o adolescente. Chama a criança para perto porque ele está vendo. Para Maria Montessori é uma das principais características do educador: observar. Às vezes a gente fala demais e esquece de ver. Veja o que a criança está fazendo. Às vezes pode até parecer bagunça, pode parecer que ela está aprontando, mas às vezes ela está se desenvolvendo. E eu vou dizer, na maioria das vezes, a criança está desenrolando um papel higiênico, ela está fazendo bagunça? Ela está desenvolvendo uma habilidade motor. Ok, estraga o papel higiênico, guarda aquele rolo, diz para ela enrolar de novo. Cria outras possibilidades de habilidade. Ela não vai desenrolar papel higiênico todos os dias. Principalmente se ela tiver a oportunidade de desenrolar 1 ou 2. Claro, tem uma série de coisas, né, dentro da consciência, enfim, que não dá pra gente discutir isso aqui tudo numa única aula. Mas a pessoa observadora, ela conhece o padrão. E ele disse: esse relatório não tá como os teus relatórios costumam ser. Ele não julga, ele chega e pergunta. Porque ele poderia chegar também: ó, tem alguma coisa errada com você, hein? Ó, você não tá bem, você não está bem. Tô percebendo que tem alguma coisa, que tem umas pessoas que incorpora o psicólogo e esquece da empatia, né?
Tem um negócio errado com você, hein? Eu acho que tem um negócio errado aí, tem um parafuso a menos. Então ele não julga, ele pergunta, ele só afirma aquilo que ele tá vendo. Eu vi tais e tais características no seu relatório que não estão boas. E isso não, ele não passou a mão na minha cabeça em nenhum momento. Disse, olha, tem coisa aí que tá ruim, eu marquei pra você ver aquilo que tem que ser modificado e eu tô à disposição. É muito ruim quando a gente é julgado. Todo mundo já foi julgado possivelmente alguma vez por alguma coisa. Às vezes até injustamente. Acusado de algo que não fez. Esse chefe também é empático. Ele tá preocupado, ele quer saber. E eu não estou falando de falsidade, tá, gente? Ele quer saber o que tá acontecendo com esse funcionário. Porque essa pessoa é importante pra ele. Senão não tava ali. Senão a empresa não tava gastando dinheiro com aquele funcionário. Se ele tá ali é porque ele é importante. Ele faz o serviço que a máquina não gira sem ele. Ele é importante ali. A criança é importante naquela família. Aquela família não é aquela família sem a criança X, sem a criança Y. Né? Vou fazer um parênteses rápido. Luto. Uma família que perde uma criança, aquela criança pertence àquela família ainda que morta. Não vem o segundo filho, não, engravidou de novo e substitui. Não, aquela criança existiu. Ela viveu ainda que 3 meses dentro do útero de uma mãe. Aquela criança ela pertenceu àquela família. Fecha parênteses, senão fala até amanhã. Ele é respeitoso. Ele não foi violento em nenhum momento. Não fez acusação, não usou nenhuma palavra chula, não diminuiu o funcionário por ter feito algo errado, né? Porque é muito fácil dizer errar é humano. Errar é humano, o outro erra, você vai e blau! Não é humano? Tem um livro da Elisa Lucinda maravilhoso sobre o erro, depois eu indico pra vocês. E ele não é violento. Ele chega com calma. Primeiro ele se aproxima, ele conecta. Depois ele dá o creu. E dá o creu com carinho. Devagar, tranquilo. Por quê? Porque não adianta nada ele gritar. Porque gritar fala da raiva que ele está sentindo com o resultado do relatório. Não sobre o que está acontecendo comigo. Ele é apoiador. Ele é do nosso time, do hashtag Tamo Junto. Ele foca na solução. Ele precisa do relatório. Ele grifou que tá ruim e disse que tá à disposição para melhorar. E ele é estratégico. Porque se ele chega lá, quebra tudo, ele vai ter uma funcionária que vai fazer um relatório melhor ou pior? A funcionária, o funcionário do chefe 1 vai se sentir mais ou menos disposto a fazer um relatório top, maravilhoso, perfeito, impecável? Porque dá até dó você entregar um relatório meia boca pro chefe 2. Não, eu viro à noite pra fazer isso daqui. Eu viro à noite, por quê? Porque o cara perguntou como é que eu tô. Quando alguém te pergunta como é que você tá, é porque a pessoa tá preocupada com você. Sua situação, sinto muito. Então, ele é estratégico, ele tá preocupado com o bem comum. Qual é o bem comum? É o dele, o da empresa e o meu. Se todo mundo estiver bem, tudo funciona ok, segue o baile.
Mas se as coisas não estiverem funcionando bem, se o meu funcionário estiver mal, ele tá doente, ele vai ficar afastado, eu fico sem o funcionário, eu gasto com ele, gasto com substituto. Isso é estratégia. Ele fica mal, aí ele faz as coisas de mau jeito, eu tenho que apresentar um relatório ruim. Por mais que eu brigue com ele, se não tem tanta diferença, eu vou ter que mandar ele embora, arrumar outro, treinar outro. Se essa pessoa se sente bem, ela tá feliz, satisfeita, o ambiente é agradável, às vezes nem precisa de ser o melhor salário. E o mais interessante, trabalhando o filho e a mãe. Sim, sim, sim. É lá que nós vamos. É para lá que nós estamos indo. Então, esse chefe primeiro apoia, depois direciona. Ele faz conexão. E é isso que a gente precisa para ser o guia que a criança deseja seguir. Pensem nas referências de vocês, gente. Quem são as pessoas que vocês admiram? Quem são as pessoas que vocês seguem, perseguem? Eu costumo brincar com isso, que quando eu sigo alguém, agora principalmente nessa questão da rede social, mas antes também, eu não seguia, eu perseguia. Né? Na primeira aula eu falei sobre o almoço, eu saía da sala de aula e eu corria para eu sentar na mesa da minha professora. Por quê? Porque eu continuava estudando. Queria que ela contasse caso, que ela falasse de experiência da vida dela. Queria saber mais. E hoje tem umas pessoas que eu vivo assim, perseguindo as pessoas, eu faço pergunta, eu assisto live e eu vou atrás. Perseguindo as pessoas. Porque são pessoas que eu admiro, são pessoas que eu quero ficar parecida, que eu quero me espelhar. E não é isso que a gente quer para os nossos filhos? Só que a gente vai parar o menino para ele não ir para a avenida, a gente grita com ele e diz para ele que gritou por amor. Ele faz uma coisa errada, a gente bate. A gente bateu por amor. Eu bati porque eu quero te ensinar. Eu bati porque eu quero que você seja melhor do que eu. Vai ser o melhor dos piores, né? Vai exercer poder como o chefe 1. Eu apanhei. Agora eu vou esfregar relatório na cara de funcionário mais ou menos. Às vezes a gente até acha que passou bem pelo autoritarismo. Passou bem. Esfrega o relatório na cara dos funcionários. Trata mal a empregada doméstica, não cumprimenta o porteiro. Então não, nós não passamos bem. Muitos de nós lidam muito mal com o poder. Tanto quando a gente exerce, ou quando alguém quer exercer poder sobre nós. E para que a gente seja pai, mãe, guia, como esse chefe, como esse líder que eu dei o exemplo, a gente precisa se conhecer. Porque quem, numa situação, olha para um relatório que está mal feito, teu trabalho, tua obrigação e diz: tem alguma coisa errada com a Pri. Quem é essa pessoa? É a pessoa que se conhece, que observa o outro. Porque ele olha para aquele relatório que ele vai ter que apresentar e tá ruim. Isso implica no trabalho dele. Isso implica na função dele com o chefe dele. E aí então quando ele vem falar com você, ele vem trabalhado na empatia, porque ele se conhece.
Tem como sentir algo diferente aqui de raiva? Que é injusto. É injusto a pessoa que recebe para fazer uma coisa, ela faz mal feito. Se propõe a fazer alguma coisa, faz com a vida, faz com amor. Talvez não é o emprego dos sonhos, mas se você não é feliz com o que tem, não vai ser feliz com o que te falta. E aí esse cara fala, putz, injusto eu ter esse relatório aqui na minha mão. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu posso ir lá esculhambar a Pri, ficar sem minha funcionária, deixar ela brava, ela vai fazer pior ainda do que isso aqui, porque ela não estava brava, ela me entregou isso. Imagina se ela estiver brava, ela vai me entregar o quê? Né? E com as crianças? E a nossa relação de pai? A gente mostra para o nosso filho, nós somos exemplo de comportamento moral, exemplo daquilo que a gente quer que eles sejam, exemplo das coisas que são importantes para a vida dele. A gente precisa se conhecer, entender como funcionam as nossas emoções. Porque se a gente não entende como funcionam as nossas emoções, a gente não rende. Eu simplesmente ajo, eu não penso. Eu não trago para reflexão aquilo que eu estou sentindo. Eu acabo agindo de maneira impulsiva, autoritária, violenta, porque eu estou agindo a partir da emoção raiva, por exemplo, sem fazer reflexão. Ah, é noite de Natal, meu filho pode fazer o que quiser, ele pode dormir tarde, pular no sofá, virar do avesso, bater na cara da avó, porque hoje é festa, tá tudo certo. Agindo em desequilíbrio com a emoção alegria. Não é porque você tá alegre que o mundo pode explodir. Não é porque você tá alegre que você tolera desrespeito. Tem coisas que não são negociáveis. E isso trata de valores. E a gente volta para a emoção raiva. Enfim. Esse era o meu grande recado para vocês sobre se tornar o líder que as crianças desejam seguir. Porque quando a gente admira alguém, quando alguém nos chama a atenção preocupados com os resultados que nós vamos ter, a gente olha para essa pessoa como o gato, como o cachorro olha para o dono, sabe? Ele é Deus. Diferente de quando a gente escorrega nos tomates e fica extremamente permissivo e a criança vê em nós uma relação comercial. Ah, eu agrado esse trouxa aí, ele me dá aquilo que eu quero, a criança se comporta como o gato. Eu sou Deus. E aí a gente não tem nenhum equilíbrio. Porque o cachorro acha que o dono é Deus, ele faz festa e o dono acha que ele é maravilhoso, que ele é Deus e faz tudo por ele. E eu quero fazer um convite para vocês hoje. Para vocês que estão aqui, para alguns que vão ver essa aula depois, eu sei que esse horário não é o mais fácil. Mas eu fiz questão de que essas aulas fossem ao vivo, porque eu gosto disso. Eu gosto de estar aqui, eu gosto de falar sem freio, sem tempo. Porque para mim é fantástico estar aqui com vocês, então eu tenho um convite para fazer. Eu quero mostrar para vocês o meu filho. Gestado, pronto, nascido, que eu venho falando há tanto tempo, que eu digo, ele tá no forno, ele vem aí. E eu disse que 2020 ia ser o meu ano e que para 2020 ser o meu ano, a gente ia ter que estar junto. Ia ter que ser o ano de vocês também. Senão não seria o meu ano. E eu quero apresentar para vocês o meu mais novo filho, o corda bamba das emoções.
Corda Bamba é um curso que foi preparado, projetado com todo o meu amor, com todo o meu carinho, gravado no meio dessa loucura dessa pandemia. Não era o meu plano para 2020, mas ele saiu porque ele era objetivo e a gente mudou o plano, trocou a rota, a gente mudou muita coisa. E eu quero apresentar para vocês esse meu filho, mostrar para vocês como ele é, quantas horas ele mede, como é que é a carinha dele, tá? Para adiantar para vocês, o link do Corda Bamba já está na minha bio aqui no Instagram, então lá onde fica a fotinha, aquelas coisas escritas dizendo que eu sou mãe do Joaquim, do Francisco, casada com o Celso, agora eu também sou mãe do Corda Bamba das Emoções, então ele tá lá, um linkzinho azul. E vocês podem ir lá visitar a página, olhar, ouvir o que eu tenho para dizer sobre isso. Mas o convite agora é especial. O Corda Bamba tem mais ou menos 6 horas de duração, então são 6 horas de aula, preparadas com muito amor e carinho. A gente tem umas aulas gerais no início, com explicações, com história. E 6 aulas sobre as emoções básicas, então alegria, amor, raiva, medo, nojo e tristeza. Falando sobre tempo de ação, sobre função de cada emoção, por que a gente sente o que sente. Ensinando para vocês a observar os pontos de equilíbrio, o ponto de equilíbrio, e por isso que o curso chama Corda Bamba das Emoções, e os 2 pontos de desequilíbrio de cada uma dessas emoções, então déficits e excessos. Uma aula totalmente criada por mim, uma aula autoral, que é a aula de ambiente interno, ensinando como eu aprendi, como eu modifiquei os meus comportamentos tão difíceis, tão grosseiros, tão diretos. Então foi um pouco de tudo que eu estudei, com muito daquilo que eu vivi. A aula de ambiente interno saiu. E com muito do que eu aprendi em investigação psicológica, tem uma aula só sobre investigação para a gente aprender a ir em busca das emoções das crianças e entender o que é que elas estão sentindo, sem chegar e dizer, meu filho, você tá com medo. Às vezes nem era isso. Então aprender a investigar, saber como que a gente chega na voz da nossa emoção, na voz da emoção da criança. E então poder ajudá-la a nomear e a expressar a tua emoção de maneira adequada. Porque quando a gente sente raiva, a vontade de expressar é de destruir. A gente tem vontade de quebrar tudo, arregaçar a cara de quem estiver na nossa frente, bater o carro, bater a porta, quebrar o copo, quebrar o prato. Mas essas não são expressões adequadas. Por mais que a gente tenha vontade, soca o travesseiro. Uma hora tem uma cara na nossa frente e não um travesseiro e a gente vai se comportar de maneira inadequada. Então, o Corda Bamba é um curso que fala sobre emoções, pensamentos e comportamentos. E aí temos o curso, de fato, o corpo dele. E vem o bônus. O bônus é assim a cereja do bolo, né? É aquilo que é mais do que a entrega de coração. Aí é corpo e alma. Nos bônus a gente tem emoções secundárias, então vamos entender de onde é que vem a ansiedade, o que é a confusão emocional, o que é depressão. Dicas de livros para comprar, para ler com as crianças, para buscar. Recurso de sala de aula, porque eu não estou falando só para pais, eu também estou falando para professores, estou falando para educadores de maneira geral. Então tem um bônus inteirinho
de recurso de sala de aula. Parênteses, não estou ensinando a usar papel crepom, cartolina, fazer isso, fazer aquilo, não. São ideias que a partir de todo o conhecimento que o curso entrega, você vai saber muito bem o que fazer com elas. Eu garanto. Assino embaixo. Não com essa mão, com essa aqui que é a que eu escrevo. Bônus de reunião de família e reunião de classe. Vamos orientar direito, melhor as coisas que acontecem dentro das nossas casas. Coordenar as rotinas, o ritmo, atividades domésticas, atividades de escola, rotinas de estudo, rotinas de higiene. Reunião de classe, que é algo que eu acho que todo professor devia aprender na faculdade, porque facilita tanto o trabalho. As experiências que eu tenho de reunião de classe com alguns professores são fantásticas, uma melhor do que a outra. São lindos os relatos, e lá na página do curso tem alguns professores que eu fiz formação nessa época de pandemia, então tem lá alguns depoimentos. E o mais especial dos bônus, o suprassumo dos bônus. Então, é uma aula só sobre métodos de educação. Métodos não tradicionais. Então, a gente pega tudo aquilo, pega tapa, pega grito, pega chantagem, arrasta para o lado e aprende uma infinidade de formas de fazer. São 6 horas de curso, presente de Natal para vocês, viu? E aí eu disse que tinha surpresa, não era só a apresentação do curso, né? Eu quero dizer para vocês que é um presente de Natal, e quando vocês entrarem lá na página do curso vocês vão ver. Pra minha galera do hashtag Tamo Junto, para as meninas e meninos da mentoria da Pri, tem cupom de desconto. Tem cupom de desconto para todo mundo que veio me ouvir no grupo do Telegram, que veio receber conteúdo, que veio receber resumo de aula, que veio me ouvir falar, que tá recebendo a live da Pri essa semana. Desculpa, mentoria da Pri essa semana. Falei uma coisa, pensei outra. E tem cupom de desconto para todos os papais e mamães que foram doulados pela Dai. Felizes pessoas maravilhosas. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a respeito do curso, a respeito da aula de hoje? Estou muito feliz com a presença de vocês, quero agradecer a atenção. Eu fico muito, muito, muito feliz quando vocês estão aqui, quando vocês interagem comigo. Obrigada, Fran, Lu, Dani, obrigada, Liliane. Bom demais ter vocês aqui, viu? Então, saindo aqui, terminando essa aula ao vivo, eu vou liberar lá pro hashtag Tamo Junto. Quando esse nosso filho deixa a nossa família descansar? Obrigada, Fran. Sucesso. Se Deus quiser, vai ser um sucesso. O importante é ter vocês lá comigo, tá? Eu já ia me esquecendo. Tem mais. Eu ia me esquecendo porque senão eu não vou dizer essa frase, né? E não é apenas só isso. Tem mais. As primeiras 20 pessoas que forem lá na página e comprarem o Corda Bamba das Emoções e darem para si mesmos este presente de Natal, vai ter mentoria em grupo. Uma consultoria para as 20 primeiras pessoas que forem lá se presentear nesse Natal na página do Corda Bamba, viu? E eu já tô esperando vocês lá, e eu já vou correr para a página de venda para eu ver quem é que tá indo para lá.
Vou lá nos grupos agora, na galera do hashtag Tamo Junto, Telegram e a galerinha do lado aí pela DAI. Então, para os 20 primeiros, a gente vai fazer uma consultoria em grupo. Pais ou professores, tá bom, pessoal? Quero deixar para vocês um grande beijo, um abraço muito apertado, um Natal maravilhoso, um Ano Novo maravilhoso também. 2020 ainda não acabou, tem muita coisa boa para acontecer em 2020. O Corda Bamba é um curso para você começar 2021 com os 2 pés direitos, estável emocionalmente, regulado, conseguindo mostrar para os seus filhos que a vida pode ser mais estável, que a gente consegue expressar nossas emoções de maneira adequada. Tô esperando cada um de vocês lá. Vou nos grupos agora entregar para vocês o cupom de desconto e os 20 primeiros, só os 20 primeiros vão ter aula, consultoria online ao vivo. Tem que ser online, né, gente? E em janeiro. E agora a gente para as festas, continua conteúdo, mas a gente para um pouquinho para as festas. Viu? Grande beijo para vocês. Obrigado pela atenção. Obrigada, Hector. Obrigada. Obrigada, Nailda. Obrigada a todos que estão aqui, gente. Enviem essa aula ao vivo para os amigos professores, para todos os professores que estão aí. Agradeço imensamente, estou esperando vocês lá.